Eu acho bonito a proposta espírita, quando ela nos apresenta Jesus, não como um ser assim, dogmático, né? Que nós temos que segui-lo porque temos que agradar a Deus. Deus não precisa do nosso agrado, a gente tem que se reconciliar com o divino. E a proposta de Jesus não é uma proposta religiosa, é uma proposta médica, é uma proposta de saúde. Viver Jesus não é para ficar bem com Deus, é ficar bem comigo, com você, com o outro, com a natureza e, por extensão, com o divino, observando as suas leis. Não perdoar é um problema de saúde mental. Porque uma esquizofrenia não vem senão através de uma culpa intoxicante, que às vezes revela que eu cometi um crime e às vezes me matei, às vezes é um homicídio seguido de suicídio, gerando uma esquizofrenia, como dizia Chico Xavier, fazendo uma análise das múltiplas possibilidades que podem gerar uma patologia. Assim sendo, na medida que nós vamos penetrando a doutrina espírita, essa ciência que se debruça sobre o espírito, portanto a fonte profunda, nós vamos entendendo de que as nossas encrencas que surgem no corpo e na mente, elas são metáforas que nos chamam a atenção de que a gente não conseguiu escoar a fumaça que Freud diria pela chaminé e abrimos uma janela, que às vezes é a patologia mental, às vezes é o câncer, às vezes é a fobia, às vezes é a diabetes, às vezes é o processo degenerativo. E de que isso não deve ser olhado como uma maldição, não deve ser olhado com ódio para os pais, para o corpo, deve ser olhado como uma bênção, que temos que acolher e responder a essa metáfora adequadamente, porque toda patologia é um convite ao aprendizado que foi negligenciado. Toda doença faz-nos crescer e acordar para uma realidade maior. Quantos de nós, depois que perde um órgão, quantas mulheres, depois que perde um seio, voltam a viver melhor do que viviam antes? Sem nenhum masoquismo. Por que elas voltam a viver? É porque elas fizeram um movimento de reitineramento da existência depois de uma patologia grave. Acorda-se. Quantos de nós, quando olhamos para uma doença e nos revoltamos, deixamos de aproveitar o ensinamento que ela traz e às vezes mergulhamos numa revolta e desencarnamos em estado lamentável.